Fala galera, postando mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje vamos ver vídeos de terror do Você Sabia. Já bora escolher o vídeo que a gente quer. Um vídeo que eu tenho bastante medo. Eu não sei. Bora. Não, vou... Galera, vocês se lembram da Momo? Aquela criatura estranha que tinha surgido na internet, mandando mensagens no WhatsApp, sabe? Tenho medo dessa mulher. Tenho medo dessa mulher. No aplicativo da Amazon você encontra milhares de produtos em diversas categorias. Baixe o app. Foto de brinquedo. Que cupom que você quer? No Super App tem um mundo de cupons pra você economizar. Corre pro Super App. Você já deve ter escutado histórias sinistras envolvendo Ubers, não é mesmo? Passageiros fantasmas, viagens perigosas, coisas assustadoras que não deveriam acontecer dentro do Uber. Mas antes de conhecer essas histórias, se você ainda não é inscrito, se inscreva logo agora clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E como de costume, vai deixar logo o seu joinha. E agora se deixou o joinha e já é um inscrito aqui do canal, é só o Dani puxar a vinheta, bora pro vídeo. Passageiro fantasma. Você já me deu medo. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E as histórias que vamos ver aqui no vídeo de hoje foram enviadas por várias pessoas, passageiros que usam o aplicativo e que deixaram na internet alguns relatos assustadores do Uber. Sem mais enrolações, vamos logo para as histórias. Vamos começar contando a história de um motorista de Uber chamado Jess. Ele é de lá de Santo Antônio, no Texas, nos Estados Unidos. E ele relatou no Uber Blog uma história bastante assustadora. Em uma sexta-noite ele estava em seu carro, no ponto esperando alguns passageiros, onde ele sempre costumava ficar. Naquele local ele sempre ficava, pois transportava alguns membros da marinha e fazia essas corridas com eles. Então, nessa sexta-feira à noite, enquanto o motorista estava nesse ponto esperando alguém da marinha, chegou um piloto entrando em seu carro para uma viagem. Ele falou destino. Ele trouxe pediu de licença. Oi, você é o cara não pediu, sim, só entrou, fechou a porta. E começaram o trajeto. Algum tempo depois, o piloto da marinha pediu para o Uber parar em um posto, para poder ir no banheiro. O motorista Jesse então parou o carro e ficou esperando enquanto o homem ia no banheiro. Passaram-se 10 minutos e os funcionários do posto começaram a fechar o posto. E nada daquele piloto voltar. Mas Jesse não sabia se o cara estava bem, né? Se ele estava com uma dor de barriga. Alguma coisa podia ter dado errado lá dentro do banheiro. Então ele resolveu esperar mais um pouco. Tava com diarreia. Até que o posto foi fechado por completo, e o motorista resolveu falar com os funcionários, avisando eles que havia uma pessoa dentro do banheiro, que no caso era o seu passageiro. Mas na mesma hora o funcionário falou pra ele que ele estava enganado, pois ele já havia trancado o posto inteiro e não havia ninguém dentro do banheiro. A única pessoa que estava ali no posto era Jesse, o motorista, e o funcionário do posto disse que ele só estava esperando o motorista ir embora, para ele poder fechar o posto por completo. O funcionário do posto continuou dizendo que ele viu o Uber chegando no posto, e ele disse que viu apenas o motorista, sem ninguém no carro. E como eles já estavam fechando o posto na hora que o motor... Bizarro. É o fantasma, será? Comentem aí se vocês acham que é um fantasma. Pesquise, comenta aí nos comentários. Hashtag fantasma. 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 Tá relato comigo. Fantasma. 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 Chegou, o funcionário ficou reparando e olhando para o carro dele, esperando ele fazer alguma coisa, e disse até que ninguém desceu do carro. A única pessoa que estava ali era o motorista Jesse. O motorista Jesse então ficou sem entender nada, se ele tinha levado o calote, né, do passageiro, ou se ele tinha carregado um passageiro fantasma, né. Jesse sem entender nada então foi embora, e depois desse dia ele nunca mais viu aquele passageiro. Essa história foi contada lá em um blog de Uber dos Estados Unidos, onde o motorista do Uber contou que transportou uma pessoa e depois ela sumiu. Seria realmente então um fantasma? Uberpool. Um homem chamado Michel. Uberpool.
Michel estava em uma festa na casa do seu amigo. Quando resolveu ir embora e chamou um Uber. Quando o Uber dele chegou, ele fez o que todo mundo deve fazer: conferir a placa e o nome do motorista. E aparentemente estava tudo certo. Mas quando entrou no banco do passageiro, percebeu que havia uma outra pessoa dentro do carro, sentada atrás dele. Era um homem de boné, sentado no banco de trás. Como isso hoje em dia é normal, existe Uber compartilhado, Michel não se incomodou e achou que havia pedido aquele Uber compartilhado mesmo, e ficou tranquilo. No caso, ele achou que tinha pedido sem querer, mas até então não tem problema algum. Então o motorista partiu em direção para a casa de Michel, para levar ele embora. Quando chegaram ao destino, Michel saiu do carro, e quando estava atravessando a rua, ouviu um som de porta batendo, no mesmo carro onde ele tinha saído, como se alguém estivesse saindo também do carro. Então ele olhou para trás, como quem não quer nada, e viu que o homem que estava sentado no banco de trás, o homem de boné, também havia descido do carro. Michel então... Será que ele tá seguindo ele? Não sei, vamos deixar pra descobrir. Sem entender nada, se virou pro cara e falou: qual é, mano? O que está acontecendo? Seria muita coincidência os dois irem para o mesmo destino. Então Michel perguntou para o homem, mas o homem não respondeu e continuou a andar na direção de Michel. Ao perceber que aquilo estava estranho... Corre, menino, corre. Tá perseguindo você. Michel não foi em direção à sua casa, foi em sentido contrário, para tentar despistar o homem de boné. Então o que Michel fez? Ele foi para um lugar nada a ver, virou a esquina e saiu correndo. E segundos depois o homem fez exatamente a mesma coisa. Nessa hora Michel pensou que alguma coisa iria acontecer e correu mais rápido do que podia. A adrenalina então entrou no corpo de Michel, e enquanto eles estavam correndo em volta do quarteirão, Michel conseguiu pular rapidamente pelo muro de sua casa, sem que o homem pudesse vê-lo, e assim ficar lá dentro seguro, escondido em sua casa. Depois que... Finalmente, né, gênio? Ele fez isso, finalmente. Existe pessoa burrice pra fazer as coisas em modo de escapar de assassinato. Michel estava seguro, resolveu ligar para o motorista do Uber, que havia trazido ele até a casa. E trouxe também junto com ele um homem de boné, que estava perseguindo ele. Ele ligou para o motorista e perguntou quem era aquele mano. O motorista então respondeu que não sabia quem era aquele homem de boné. Porém, ele disse que quando o homem de boné entrou no carro, misteriosamente ele começou a falar que já sabia quem seria o próximo passageiro daquele Uber. E também já sabia qual seria o destino daquele passageiro. O motorista disse que quando ele ouviu isso, também ficou assustado. E disse também que tinha as informações do homem, que iria denunciá-lo. Como vocês sabem, quando você entra no aplicativo, vários dados seus são passados para o Uber e também para o motorista. Então o motorista perguntou para Michel se ele queria que denunciasse aquele homem, que fosse atrás do endereço ou de algum dado dele. Mas Michel falou: não, mano, deixa pra lá, Pois é, se o cara for um assassino, um mal, um crime, quiser matar você, quiser assassinar você igual o Michael Myers, deixa quieto, rapaz. Deixa quieto aí, deixa quieto. Esse cara do boné não, mano. Deixa ele longe, né? Que cara louco. Não sei o que ele quer comigo. Michel nunca mais viu aquele homem. Não sabia o que queria e não sabia também quem era. Essa história ficou na cabeça de Michel por muito tempo, que passou esse relato na internet. E no final ele disse que ainda bem que até hoje ele nunca mais topou com aquele homem. 5 estrelas. Ainda bem, né? 5 estrelas? Eu não sei o que é. Precisar com 5 estrelas como Uber, quando você acaba de ver um Uber, aí o cara te presenteia com 5 estrelas. Se for um cara ignorante que quer, me dá 5 estrelas, sei lá. O que os Ubers não fazem para ganhar uma classificação de 5 estrelas? Praticamente tudo, não é mesmo? Se liga então no que esse maluco fez para ganhar as suas 5 estrelas. Ele não foi gentil, ofereceu água, balinha para poder ganhar as 5 estrelas. Lá nos Estados Unidos, no final de uma corrida, o motorista então pediu para a passageira dar 5 estrelas para ele. Porém, ela falou assim: tá bom, eu vou dar daqui a pouco, com certeza. Sabe o que ele fez? Trancou ela no carro e esperou ela dar 5 estrelas. Você não vai sair até você dar suas 5 estrelas, vai ficar presa aí dentro do carro. Mas a mulher não gostou muito da atitude e não deu 5 estrelas, ficou esperando lá o que o maluco ia fazer. Estranha aí que eu preciso sair, mano. Você vai morrer? A pessoa só quer morrer mesmo. Também só dá mina, cara. Pra ir de boa. Se a mina não quiser dar, não dá. Vai mandar os outros.
Assim, 5 estrelas, eu te dá um agora. Vocês estão trancando o carro. E aí, o que o cara continuou fazendo? Ah, você não vai me dar 5 estrelas? Não, então pega esse celular aqui que eu mesmo vou me dar 5 estrelas aqui. Aí, isso, 5 estrelas, né? Na verdade, ele tentou, né, tomar o celular da mão da mulher, mas não conseguiu. A mulher não deixou. E aí ficou lá dentro dessa briga. Nossa, não, nossa, 5 estrelas. E com muita briga e insistência, a Eles são muito engraçados. Com muita briga em mulher classificou o Uber com 5 estrelas. Nossa, mas deve ter ficado lá xingando depois, né? Nunca mais quero pegar esse Uber 5 estrelas. Aí tinha que voltar a classificação, aí volta. Aí o cara trancou. E o nome é Uber 5 estrelas. Uau! Não, você não vai sair daqui não. Só destravou as portas e depois ganhou 5 estrelas. Assim, mano. Mas é claro que depois disso a mulher denunciou ele depois. E o cara perdeu a licença dele. Tá certo, né? Você é um motorista, você vai ficar trancando as pessoas. Ah, quero 5 estrelas. Mas imagina, Pedro, ela vai estar em desespero. Tu precisa ajudar, precisa levar ela no destino dele, não forçar ela a dar 5 estrelas. Vou perguntar aqui pra minha tia, não é, Camila? Fala com a galerinha aí. É sim. Na hora sim, mano. O cara só quis 5 estrelas, mas se ele quisesse mais coisas, outras coisas. Zoado isso aí, você é louco? Trancar o passageiro. Corrida fatal. Já vi essa. Muito ruim. Mas eu vou deixar só a galerinha, porque eu não lembro muito, mas eu vou deixar só a galerinha ver esse negócio, eu não vou dar nem comentário. Eu vou dar mais aqui, mais ou menos isso. Vamos para outra história lá nos Estados Unidos, agora em Sacramento. Estava tarde, quase anoitecendo, quando 3 amigas pediram um Uber para voltar para casa. As 3 garotas estavam muito alegres e animadas. Já o motorista estava meio calado e quieto, totalmente sério. Elas tentaram puxar assunto com ele umas 3 vezes, mas ele respondia seco e não falava mais nada, como se não quisesse conversar com ninguém. Mas até aí tudo bem, né? Porque às vezes, né, o cara não quer conversar, tá ali trabalhando. Geralmente é o contrário, né? Os caras querem conversar demais. Mas tem todos os casos. Então a viagem continuou rolando normalmente. Só que quando entraram na autoestrada, o motorista começou a desviar do caminho da rota estabelecida, fazendo um outro percurso diferente do GPS, e começou também a acelerar o carro e correr mais rápido do que permitido. Nessa hora as garotas ficaram assustadas e pediram para que ele parasse, né? Andasse mais devagar. Mas o cara começou a rir e gritar: vamos todos morrer hoje! O cara não queria conversar nem nada. E aí na hora... Nada. Ave Maria. Põe aí a história. Ave Maria. Ave Maria, Camila. Pelo amor de Deus. E uma louca, né? Começou a acelerar e querer matar todo mundo no carro. É óbvio que as garotas entraram em pânico, pois além delas estarem num local onde não conheciam, o maluco estava correndo muito Não vou entrar no pânico, não. rápido e falou que queria matar todo mundo. Ninguém ia sobreviver hoje com assim, velho. E foi aí então que uma das garotas pegou o celular. Mas não dá pra saber ao certo pra quem que ela ia ligar. Se ela ia ligar pra mãe dela ou pra polícia. O problema mesmo Óbvio pra polícia, né, Camila? Tá de sobrevivência. foi que o cara, ao ver isso, desceu o tapa na mão da menina. Tipo, você não vai mexer no celular, não. E isso enquanto dirigia, tá ligado? Uma das garotas que estava no banco de trás, atrás do motorista, pegou escondido o celular e conseguiu ligar para as autoridades. E relatou tudo o que estava acontecendo. E aí então que quando o motorista saiu da estrada e parou no primeiro semáforo, as garotas foram ligeiras, trancaram as portas e saíram correndo do carro, até encontrar um posto, onde elas ficaram ali, contaram toda a história e pediram ajuda. O Uber então, sem mais ninguém, foi embora. E no dia seguinte, uma coisa estranha com uma das garotas aconteceu. Todo dia, durante a manhã, tinha o costume de correr para dar aquela exercitada. Mas quando ela voltou para casa, a vizinha disse que um amigo dela ficou esperando. Já é outra história, já. Ah, já Não é é a outra mesma. história. É a mesma? É. Será? É. Não sei. Vamos colocar aqui pra ver, né? Ela o tempo inteiro ali na porta da casa dela, dentro de um carro. A vizinha disse que o carro ficou na frente da casa dela por um tempo. E depois, quando ninguém chegou, ele foi embora. A garota então pensou bem e falou: eu não tenho nenhum amigo com carro. Quais são as características físicas desse amigo meu que veio aí? E quando a vizinha falou como ele era mais ou menos, a garota se tocou e lembrou que era o motorista da Uber, aquele da noite anterior. As características que a vizinha disse eram as mesmas daquele motorista que pegou as garotas, saiu correndo, falando aquelas frases medonhas. Por que será que aquele homem foi parar na casa daquela garota? Bem de manhã no dia seguinte, bem bizarro, não é mesmo? Ela então ficou tão assustada que entrou em contato com a Uber, contou toda a história e passou os dados daquele motorista. Só que a Uber disse que aquele motorista não trabalhava ali fazia tempo. A garota então resolveu fazer um BO na delegacia contra aquele homem. A justiça então foi atrás do homem e meses depois ele e a garota se encontraram no tribunal. O mais impressionante é que o homem confessou Caramba! Confessou tudo. tudo que ele tinha feito e pediu desculpas à garota. Mas mesmo assim, ele foi condenado. Encontro do Tinder.
anos de prisão, né? 5 anos, 6 anos. Essa história agora envolve um outro aplicativo, que também envolve pessoas e que se você não tomar um cuidado, pode ser perigoso. Em uma noite qualquer, um homem estava muito bêbado quando saiu do bar. Ih, rapaz. Melhor pedir um Uber mesmo. Não pode dirigir bêbado. Resolveu chamar um Uber. Essa é a melhor coisa que você deve fazer se estiver bêbado, demorou? Então o cara, como tava muito torto, Finalmente, gênio. pediu o Uber e ficou esperando lá do lado de fora. E enquanto esperava o Uber, ele ficou dando like em todas as garotas que apareciam no Tinder, até conseguir dar algum match. A garota com quem ele deu um match, no caso com quem ele Bateu as ideias? se chamava Alicia, e os dois começaram a bater um papo, trocar uma ideia. A garota conversou um pouco com ele e perguntou a ele o que ele iria fazer no resto daquela noite. Como o homem já tava meio bêbado voltando pra casa, ele não ia fazer nada, né? E disse pra garota que, opa, tô super livre. E aí, vamos fazer alguma coisa? Então ela convidou ele para ir na casa dela e já mandou logo o endereço. Era tudo que esse cara queria. Saiu sozinho da balada no final da noite e ainda achou uma companheira pra ele. Então assim que seu Uber chegou, ele entrou e foi em direção da casa da garota. E foi contando tudo, se gabando para o Uber dessa situação. Nossa, tava indo pra casa sozinho, jogando videogame, e encontrei a mina louca no aplicativo, tem uma casa dela agora. Tô indo lá. Alguns minutos trocando ideia com o motorista e eles finalmente chegaram Sinceramente engraçado. no destino. O endereço passado pela garota. Ao chegar lá, aquele Uber olhou e disse que aquele lugar para ele era familiar. Mas tá bom, falou, boa, valeu, mano, é nóis. Boa noite aí, ó. Boa noite. Boa aventura aí pra você. Ao descer do carro, o homem percebeu que a casa da garota parecia um pouco estranha, pois todas as luzes estavam apagadas e a casa parecia que estava abandonada. Mas até aí tudo bem, aquela era a sua noite de sorte. Ele queria conhecer a Alicia. O homem então bateu na porta, mas ninguém atendeu. Tentou então ligar para o celular da garota, mas deu caixa postal. Mas quando foi mandar uma mensagem, ela respondeu e disse que a porta estava destrancada, que poderia entrar. O cara então ficou mais animado ainda. Opa, já tá tudo preparado, só abrir a porta. Só que quando ele ia colocar a mão na maçaneta, alguma coisa bateu na janela e fez um som estranho. E quando ele olhou, ele percebeu que havia um vulto andando ali atrás da janela, dentro da casa, acenando para ele entrar. Ele achou que era Alicia, né? Nessa mesma hora, o telefone dele tocou, com um número desconhecido. E como ele tinha acabado de ligar para a Alicia, ele achou que fosse ela e resolveu atender rapidamente. Quando atendeu, ao invés de ouvir a voz dela, ele ouviu a voz de um homem. E parecia ser uma voz familiar. Que é? Não tem não. Ih, caramba. Colocar a mão na maçaneta, alguma coisa bateu na janela e fez um som estranho. E quando ele olhou, ele percebeu que havia um vulto andando ali atrás da janela, dentro da casa, acenando para ele entrar. Ele achou que era Alicia, Acredita não, né, Camila? Acredita não. né? Nessa mesma hora, o telefone dele tocou, com um número desconhecido. E como ele tinha acabado de ligar para a Alicia, ele achou que fosse ela e resolveu atender rapidamente. Quando atendeu, ao invés de ouvir a voz dela, ele ouviu a voz de um homem. E parecia ser uma voz familiar. Se tratava do motorista de Uber que tinha acabado de trazer ele até ali. O motorista falou para ele se afastar devagar daquela casa e voltar para a calçada, ficando o mais longe possível daquele lugar. E logo em seguida o Uber voltou ali no local onde ele deixou o homem. O passageiro então entrou de volta sem entender nada, um pouco assustado, e perguntou, mano, o que está acontecendo? E o Uber meteu o pé e foi embora. No caminho ele explicou que tinha se lembrado daquela casa e que ele havia passado ali um mês antes daquele dia. Ele contou que um mês anterior, alguém foi atraído para aquela casa e havia sido torturado ali dentro até perder a vida. E muito provavelmente a mesma coisa poderia acontecer com ele. Ainda bem que o motorista do Uber salvou a vida dele. Que história maluca! Não é, mas Será que então aconteceu um caso, o motorista sabia, né? Porque motorista geralmente é ganhado, sabe de várias coisas. né? Daí ele salvou a vida do cara? Ou será que ele tava com inveja e o cara ia ficar... Mas eu não entendi a história, Camila. Não entendeu não foi? Tipo, ela disse... Entendi, sei. A garota falou, mano, cai fora aí. Essa casa aí tá assombrada. Trollou o cara. Pode ser. Que maluquice, velho. Por isso, galera, sempre tome cuidado. Imagina, você tá aí achando que tá mil maravilhas, o crush te deu mente, quando vê um serial killer aí dos Estados Unidos, mano. Serial killer? Não existe serial killer, não. O primeiro encontro sempre se encontra em lugares públicos. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like aqui embaixo, clica no polegarzinho, pois ele não custa nada pra vocês e pra gente tem um valor imenso. Nós estamos também contando essas histórias para assustar vocês e não pegarem Uber. Mas algumas histórias, algumas coisas malucas acontecem. Isso não é só com Uber, né? Pode ser com qualquer táxi. coisa, pode ser histórias malucas da padaria.
padaria, as histórias malucas do ônibus. Todo lugar acontece histórias malucas. Pro vídeo de hoje a gente selecionou as histórias do Uber. Se vocês quiserem outros vídeos parecidos, deixe nos comentários já. Deixa o seu like pra fortalecer. E deixa também nos comentários qual outro vídeo você gosta de histórias malucas. Tem do Tinder, tem do WhatsApp. E dá também pra gente fazer depois uma parte 2, né? Contar mais histórias ainda do Uber. Então deixa o like se vocês gostaram, deixa um comentário positivo, compartilha esse vídeo pra alguém que gosta desse tipo de conteúdo e siga a gente nas redes Desculpa, gente, que essa música é muito satisfatória. Eu gosto de música no YouTube. sociais. Se você tiver Instagram, Lucas Marques Dani Moura e VC Sabia Vídeos. Assistam outros vídeos aqui do canal. E aguarde o vídeo de amanhã. Nós vamos ficando por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu! Se você tiver Instagram, Lucas Marques Dani Moura e VC Sabia Vídeos. Assistam outros vídeos aqui do canal. E aguarde o vídeo de amanhã. Nós vamos ficando por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu! Se vocês tiverem gostado do meu vídeo, valeu. Aguarde o vídeo que vai sair amanhã. E tá, fui.